pessoal, chupa essa manga! Tudo está parado por aí, esperando uma palavra. Chupa essa manga. Aqui estou eu, professor Jean, Colégio Santa Cecília. Você tá enxergando aí, ó. É Jean, meu nome é Jean. Entendeu? Jean. Entendeu, Catarina? Jean, ouviu, Jean? Jean. Entendeu, né? Então pronto, a partir de agora vamos começar a nossa revisão do 8º ano. A, B, C, D, I, H. Chupou I, é o Colégio Santa Cecília. E aqui você sabe que a vida acontece. Beleza, galera? E antes de mais nada, o nosso conteúdo programático dessa AC. Ai, meu Deus do céu, tá facinho demais. Capítulo 5, o Iluminismo e a formação dos Estados Unidos, que é onde nós tratamos a independência dos Estados Unidos, na verdade, forma e rompe com a monarquia britânica. Capítulo 6, nós temos a Revolução Francesa. Se liga aí, viu? Beleza? Você que é meu aluno, você que é aluno da Marília, então se liga aí na revisão. Tá valendo? Posso começar? Posso arrochar? Então pronto, vamos começar esse negócio aqui. Gente, vamos começar pelo número... Ah, você ouviu aí, né? Você vai ouvir som de menino gritando, carro passando, jumento passando, o Satanás! Mas ele passa, ele não fica não, viu? Tá bom? Se liga aqui, ó, no Janzinho, ó. Uhul! Então vamos lá. Então, gente, olha, o nosso primeiro capítulo da prova tem dois assuntos importantes. Capítulo 5 trata-se sobre o iluminismo e a formação dos Estados Unidos. Vou começar pela formação dos Estados Unidos. Não, pelo iluminismo, melhor. Pelo iluminismo. Presta atenção. Então, na verdade, essa filosofia chamada de ilustração também foi chamada de enciclopedismo. E você sabe por quê, né? Formar aquela coleção de livros. Então, é um movimento de ideias. Tá certo? Um movimento de ideias que se desenvolveu na Europa a partir do século XVII e XVIII. E é por isso que o século XVIII acabou sendo chamado de o século das luzes. O século das luzes. Beleza? Então, Jean, mas aí, como é que esses caras trabalharam essa ideologia, essas ideias, esses valores? A ideia era conseguir a liberdade. Tanto, olha aqui para os meus dedos. Política, econômica. Passou, tu viu aí? Passou. Como passa, não fica não, entendeu? Passa. Política, econômica e religiosa. Mas eles acreditavam que era através da razão. Se liga aí, é através da razão. Tudo bem? Então, e com isso, tem progresso, tem uma série de coisas. Mas eu quero destacar uma coisa aqui lindíssima. Olha. No nosso livro, na página 93. Eu não sei se está dando para pegar. Deixa eu ver aqui, deixa eu afastar aqui minha cadeira aqui. Se está dando para você pegar, ó. Aqui, ó. Por fim, é importante lembrar que o iluminismo foi também uma reação ao antigo regime. O Satanás aqui era o antigo regime, meu filho. Então tinha que romper com o antigo regime. A filosofia iluminista, ela queria acabar com esse antigo regime. Aí fala, Jean, me dá características, pelo amor de Deus, do antigo regime. Tá aqui, bebê, olha aqui, ó. Ó, pra chupar uma manga doce. Bem docinha. Olha o que era o antigo regime que eles tinham que romper, tá certo? Olha o que eles contestavam. Monarquias absolutistas. Ai, meu Deus, você aprendeu na Revolução Inglesa que a Inglaterra superou isso com a Revolução Gloriosa, Guilherme III e tal. Beleza. Eles contestavam as monarquias absolutistas em que o rei, a nobreza e o clero acumulavam poder e privilégio. Em outras palavras, quem acumulava muito poder e privilégios era o rei e a nobreza, tá certo? Então, e as pessoas eram proibidas de dizer o que pensavam, senão, ó, game over. Chupou aí a manga? Então, os iluministas, na verdade, agora vamos bater no liquidificador aqui, ó. Jean, faz bem bonitinho aí. O que é que eles contestavam? O que é que eles se opunham? O absolutismo. Truco 1. Os privilégios da nobreza e do clero. Truco 2.
a intolerância religiosa, truco 3, e a falta de liberdade. Vai comendo. Chupou a manga aí, ó. 4. De novo, Jean, por favor. Então, eles se opunham ao absolutismo, aos privilégios da nobreza e do clero. Terceiro, a intolerância religiosa e a falta de liberdade. Adoro. Aí a gente mergulha nos filósofos iluministas. Aí tem uma série de filósofos. Tem que saber de um por um. E as suas obras. Adoro. Fica a dica. Tem que saber as obras. E aí um dos pais do liberalismo político é o famosíssimo John Locke. O cara que estudou sobre o liberalismo político, falando que o homem tinha direitos naturais, como o direito à vida, à liberdade, à propriedade. E aí a gente entra no famosíssimo Voltaire, é aquele que defende a liberdade de expressão e a tolerância. Tá vendo? Uma das coisas que era contestada, a intolerância, não era? Eles contestavam a intolerância e ele defendia a tolerância. O famoso Voltaire, na sua obra Cartas Inglesas. Aí nós temos o famosíssimo Montesquieu, que escreve a obra O Espírito das Leis, que faz a famosa tripartição, porque ele acreditava que qualquer pessoa que tem o poder nas mãos tende a abusar, chupa. Em outras palavras, quer conhecer o homem, dá poder a ele. Era isso que o Montesquieu estava tentando dizer. Aí vem a tripartição, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Olha só aqui a dica, olha, presta atenção aqui na dica. Solta aí a imagem, tá vendo essa imagem aí? Tá vendo? Como tá essa confusão toda na nossa política, é importante que a gente saiba algumas coisas que existem em Brasília, que faz relação a essa tripartição. Você tá vendo essa imagem aí? Que tem um pratinho assim emborcado, e um pratinho emborcado para cima e outro emborcado para baixo. E essas duas colunas aí representam lá em Brasília o poder legislativo. Aqueles que criam as leis. E esse segundo prédio que você tá vendo agora, tá certo? Representa o poder executivo, é onde a pessoa do senhor presidente trabalha para executar as leis daquela imagem anterior que cria. E esse terceiro prédio, ele representa o famosíssimo poder judiciário, que é justamente onde se julga se as leis que foram criadas estão sendo bem executadas. Então são os tribunais. Beleza? Tranquilo? E claro, quem criou isso aí? Quem foi? Quem foi? Quem foi? O famosíssimo Montesquieu. Adoro! Voltando para cá, então vem. E aí você sabe que o famosíssimo Jean-Jacques Rousseau, no seu livro O Contrato Social, ele defende que o povo é soberano. A soberania do povo tem que prevalecer. Eu elegi um certo candidato, ele não governa para mim, retira! Chupa, meu irmão, retira! Então, e aí a gente aprendeu também aquela junção das obras que foram publicadas, elas foram reunidas na famosa enciclopédia por Denis Diderot e o famoso D'Alembert, e eram na verdade, olha aqui, eu vou dizer aqui um dado aqui, ó, foram 21 anos para ser editada a famosíssima enciclopédia. Ela tem 35 volumes, 2.885 ilustrações. Pensa numa obra. E foi um sucesso de vendas. E como era um arcabouço de ideologias, elas logo foram divulgadas, meu amigo. E passou a influenciar na derrubada daquelas contestações ao antigo regime. Não esquece. Beleza? Então vamos lá, mas eu não posso esquecer também que teve os iluministas que trataram sobre a questão econômica, a falar dos fisiocratas. E os fisiocratas defendiam o quê? O que é que os fisiocratas defendiam, hein? Que a fonte de felicidade do homem vinha da onde? Vinha da terra, não era? O cabo acreditar que a fonte de felicidade vinha da terra. Afirmava que a economia era regida por leis e a mais importante delas era a lei da oferta e da procura. É o famoso François Quesnay, tá certo? Mas aí o que é que acontece? Ele fala que a fonte da riqueza era a terra. Físio. Crata, governo da natureza, terra. Adoro, fechou. Tá certo?
Tudo bem? Tranquilo aí? Deu para entender? Bonitinho? Então, você não pode vacilar num negócio desse. Mas deixa eu comentar uma coisa aqui importante também, que agora eu lembrei. Ah, rapaz, isso aqui é importante demais. Peraí. Ande. Ah, tá certo, entendi. Olha, gente, essa galera aí da filosofia iluminista, então, ela tem uma pegada muito otimista. Por isso que ela é muito marcante e ligada à questão do próprio progresso. Então, os iluministas acreditavam que os homens conduziriam ao progresso através da razão, que a gente chama até de espírito crítico. Então a ciência, pensou em filosofia iluminista, entendeu? Pensou ciência, pensou em filosofia iluminista, tá certo? E agora uma coisa importante, é errado, é muito errado, presta atenção, você pensar que os iluministas não acreditavam em Deus, por favor, tá certo? Até disse na sala de aula. Então, é um erro grotesco pensar que eles não acreditavam em Deus. Tudo bem, mas aí tem o pai do liberalismo econômico, Adam Smith, tá certo? Aquele que defendia o livre comércio entre as nações, aquele que dizia que a fonte de riqueza do homem era o trabalho, e não era a terra, era o trabalho. Chupou aí? Pensa. Mas eu não posso esquecer de uma galerinha que eram conhecidos como os déspotas esclarecidos, tá certo? Tem aqui até no nosso livro, lindamente dizendo o seguinte, e fala até de umas personalidades, como a da Prússia, Frederico II, como Catarina II, que era governante da Rússia, tá certo? O Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro do Reino de Portugal. Então essa galerinha era conhecida como déspotas esclarecidos. Por quê, Jean? Olha, alguns reis que eram absolutistas, e no nosso livro diz assim, usaram ideias iluministas para diminuir as críticas que passaram a vir ao seu governo, porque os caras eram tipicamente absolutistas. Aí vem a influência iluminista, aí os caras, e agora o que é que eu faço? Vou perder todo o meu poder, meu poder vai ser totalmente limitado. Ah, já sei, vou começar a adicionar algumas ideias da filosofia iluminista, e vai ficar interessante, e vai ficar legal, por conta desse crescimento dessas ideias. Aí eu continuo como um absolutista, que tem o mesmo sinônimo de déspota, mas com algumas ideias iluministas. Então eu sou um absolutista esclarecido, iluminado. Deu para entender aí? Então essa era a ideia, tá certo? Para não perder tudo. Aí até tem aqui assim, ó. Olha só como é importante pensar isso. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver aqui, eu acho que é só isso mesmo, deixa eu ver. Peraí. É por isso que essa galerinha que era conhecida como os déspotas, tinha uma frase que era muito famosa, que se dizia assim, os reis adulam os filósofos e os filósofos adulam os reis. Eram chamados de os reis filósofos. Por que rei? Aí, foi o que Jean disse, rei, o monarca, o regente, o rei, absolutista. Aí o cara é um absolutista, um rei filósofo. Peraí, como é que é isso? É um rei que adere a algumas ideias iluministas. Aí ele é chamado de déspota. Déspota! Déspota o quê? Esclarecido, né, Santana? Beijo pra ti. Vamos lá. Aí agora a gente entra na formação dos Estados Unidos. Eita. Aí aqui eu não posso errar. E você sabe que naquele fluxograma que nós trabalhamos, esse daí, ó, tá vendo? Aí tá vendo aí a Elizabeth I, o Jaime I. Então, durante o governo desses regentes, é que começa a formação das 13 colônias. Lembra de uma colônia famosa delas? Virgínia, em homenagem à rainha, Virgem, a rainha Elizabeth I. Então, no governo desses dois regentes, em que houve muita perseguição religiosa, tá certo? Volta pra cá, isso. Que houve muita perseguição religiosa, e aí começou a formação das 13 colônias. Mas a gente aprendeu na sala de aula, eu coloquei na lousa, pelo amor de Deus. Então você vai chupar essa manga. Volta. Então, o que é que acontece?
a gente estabeleceu algumas características. O norte ficou classificado como colônias de povoamento. O sul ficou classificado como colônias de exploração. Vamos lá. Sabendo o norte, sabe o sul. Sabendo o sul, sabe o norte. Vamos lá? Então, vamos aqui citar comigo aqui algumas características do norte. Primeiro, no norte, minifúndio. No sul, latifúndio. No norte, trabalho livre. No sul, trabalho escravo. No norte, policultura. No sul, monocultura. No norte, mercado interno. E no sul, mercado externo. Pelo amor de Deus, o que é que tem de erro aí? Como é que é? E isso, gente, foi até a independência dos Estados Unidos. E até o pós-independência. Massa? Chupa essa manga? Então pronto, meu filho. Vamos arrochar. Aí a gente aprendeu um negócio aqui interessante. A gente aprendeu aqui um negócio interessante. Pera aí, deixa eu pegar aqui um negocinho interessante pra você ver. Pera aí. Ah, papai. Aí a gente comentou nas aulas que tinha aquela disputazinha da Inglaterra versus a França, né? E essa disputazinha, ela foi resolvida numa guerra chamada Guerra dos 7 Anos. E essa Guerra dos 7 Anos, que foi 1756 até 63, motivadas principalmente pela disputa entre a França e a Inglaterra por terras situadas na África, na Ásia e na América do Norte. Onde estão as 13 colônias? E aí o que é que aconteceu depois da Guerra dos 7 Anos? A Inglaterra encontrava-se abalada financeiramente, tá certo? E resolveu aumentar os impostos. Lembra que eu falei para você, alguns autores dizem que nas 13 colônias se pagava 1/3 dos impostos. Outros autores já dizem 1/4 dos impostos. Então não interessa se é 1/3, se é 1/3, se é 1/4. Pagava uma parte apenas. E aí depois da Guerra dos 7 Anos, a mesa virou. E aí o que acontece? Eles passaram a pagar pesados impostos. Entre eles, um dos mais famosos vem a Lei do Açúcar, nós temos a Lei do Selo e nós temos a Lei do Chá. E a Lei do Chá faz referência à festa do chá de Boston. Boston Tea Party. Beleza? Ai, meu Deus, é muito fácil isso aqui. E aí, você sabe que naquela da... Eu vou dar só uma dica. Eu vou dar só uma dicasinha aqui, tá certo? Presta atenção aqui. Que depois dessa história da festa do chá de Boston, veio as famosas leis intoleráveis de 1774. E só faltava 2 anos para a declaração da independência. E eles, tá certo? E entre essas leis intoleráveis estava o fechamento do porto de Boston. Meu amigo, fechar aquele porto, nem entra nem sai. E aí? Tá certo? Até que os colonos pagassem o prejuízo de terem jogado, como se ela diz, de ter rebolado as caixas de chá no mar. Prejuízo milionário. Sabe que é milionário? E a outra, a ocupação de Massachusetts pelo exército inglês. E outra também que estava presente era o julgamento dos colonos rebelados por tribunais, não nas 13 colônias, mas por tribunais na Inglaterra. Toma! Eu acho que eles iam ser absolvidos. E aí começa o movimento de independência. Ele começa com o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. E aí nesse primeiro Congresso Continental da Filadélfia, nada foi resolvido, tá certo? E aí foi necessário se reunir no segundo Congresso Continental da Filadélfia. E aí aparece uma figura importantíssima, que é o famoso Thomas Jefferson, o responsável pela Declaração de Independência. E vale lembrar que nessa declaração, deixa eu ver aqui uma coisa aqui, só para título de entendimento aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui um negócio. Na Declaração de Independência do Thomas Jefferson, do 4 de julho de 1776, nesse segundo Congresso Continental da Filadélfia, ele é o principal autor. É interessante pensar o seguinte, estava lá no texto, né, da coisa, da declaração, assim, ó, deixa eu lembrar aqui mais ou menos, cremos como verdades evidentes por si próprias, que todos os homens nascem iguais.
A ideia da filosofia iluminista, né? Nasceram iguais e que receberam do seu Criador, fala sobre Deus, tá certo? Alguns direitos, falei essa palavra, inalienáveis, que na verdade é injusto você retirar, porque é seu, inalienável. Como que? A vida. Como que? A liberdade. Como que? A busca da felicidade. Se inspirou em qual filósofo, hein? O que é que você acha? Ah, lembrou, não foi? John Locke, um dos pais do liberalismo político. A ideia é: vamos nos emancipar, vamos nos libertar da monarquia absolutista britânica. Vamos constituir aqui um país que vai ter o nome de Estados Unidos da América. Essa é a declaração de independência dos Estados Unidos. Tá certo? Mas aí deixou explicar umas cositas a mais. Tá certo? Umas cositas a mais. Tá certo? Só que a gente pensa que quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente tem que entender que essa cidadania que está surgindo, ela é limitada. E ficou de fora índios, ficaram de fora negros, ficaram de fora as mulheres. Me diz, como é que é unido um negócio desse, um troço desse? Eu não consigo entender como é que é. Peraí, não é Estados Unidos. Aí você lembra daquelas características do Sul? E no Sul havia trabalho escravo? Continuou como trabalho escravo, chupa essa manga. Trabalho escravo continuou. Tá vendo? Ah, tá pensando que é brincadeira, é? Então era uma cidadania limitada. Na prática, a expressão nós, o povo dos Estados Unidos, referia apenas aos homens adultos e brancos que possuíssem certa renda. Ficou de fora, meu amigo, mulher, ficou de fora negros e ficaram de fora os índios. Meu Deus! E agora nós vamos para a Revolução Francesa para a gente terminar essa revisão. Vamos para cá, para a Revolução Francesa. Então, Revolução Francesa, 10 anos, 1789 a 1799, tá certo? A ideia, antigo regime, é o mesmo esquema, o antigo regime. Aí você lembra daquela pirâmidezinha social? Lembra dela? Deixa eu tentar aqui, ó. Pirâmide social, do topo, as camadas, vai lá comigo. Clero, depois nobreza, depois burguesia, depois artesãos, depois junto na mesma camponeses e operários. Camponeses e operários. Lembra do que eu estou dizendo, né? E aqui do lado direito, o clero subdividido entre alto clero e baixo clero. Nobreza. Existia dois tipos de nobreza. A nobreza de espada, que era a nobreza por nascimento, nascer numa família nobre, é nobre. Isso era cultural, isso era tradicional. A burguesia fica isolada, aí dos artesãos para baixo, como é o nome? Povo. Do lado esquerdo, era uma sociedade estratificada, que eu expliquei na sala, ou estamental, que você aprendeu no ano passado, na Idade Média, ou uma sociedade de ordens, tá certo? Primeira ordem... Peraí. Entende? Peraí, deixa eu tirar aqui. Primeiro estado... é pra cá. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Quem é o primeiro estado? O clero. Segundo estado, a nobreza. Terceiro estado, da burguesia para baixo. Desvantagem em fazer parte do terceiro estado? Pagam impostos. Grande vantagem de ser do primeiro e segundo estado? Nunca pagar impostos. Tá certo? E aí eu não posso esquecer de uma coisa importante que tem aqui. É o seguinte. Olha só uma coisa importante que você não pode vacilar. Pelo amor de Deus, você não pode vacilar. Qual era o lema da Revolução Francesa? Liberté, égalité, fraternité. Eu quero em português, vai. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esse era o lema da Revolução Francesa, tá certo? Mas é engraçado e interessante, tá certo? Que eu quero até achar aqui no livro para referendar uma coisa importante. Cadê? Olha, cadê? O terceiro estado, gente. Meu Deus, o terceiro estado pagava a maioria dos impostos e sustentava com seu trabalho. E o primeiro sustentava o primeiro e segundo estado. Então, os pobres dos camponeses pagavam aquela talha, aquele imposto do Satanás da Idade Média.
né? Tinha o dízimo. Em caso de má colheita, eles passavam fome. E aí onde é que começa a Revolução Francesa? A França vivia mergulhada, a França absolutista vivia mergulhada em crise. E aí começam aquelas fases da Revolução Francesa. Vai comigo agora. A primeira, Assembleia Nacional, Assembleia dos Estados Gerais, tá certo? E lá, o que é que foi decidido? Através daquele injusto sistema eleitoral. Que injusto sistema eleitoral, Jean? Cada estado, voto por estado. O clero, com todos os seus componentes, um voto. Os nobres, com todos os seus componentes, inclusive o rei, um voto. O terceiro estado, com todos os burgueses, com todos os camponeses, com todos os operários, com todos os artesãos, um voto. Pelo amor de Deus, João, o que é que está injusto aí? O clero e a nobreza é uma coisa só. Era sempre 2 votos a 1. Vou te dar um exemplo. E aí é convocado os Estados Gerais. É convocado os Estados Gerais 175 anos depois. O rei Luís XVI convoca os Estados Gerais para resolver o problema da crise. O que é que ele decide? Vamos aumentar os impostos. O que é que vocês acham, clero? Eu adoro. Aí então pronto. Eu voto a favor de aumentar os impostos. A outra, eu voto a favor de aumentar os impostos. Primeiro estado, segundo estado. Aí a burguesia representando o restante da galera todinha. Não, eu voto contra. Não adianta, doutor, porque já venceu por 2-1. Os camponeses tomaram as ruas de Paris e foram em direção à fortaleza da Bastilha. Eles tomaram a fortaleza da Bastilha e aí começa, meu amigo, todo o processo revolucionário. Porque entra numa segunda fase, que é a Assembleia Nacional Constituinte. E a tomada da fortaleza da Bastilha é o principal símbolo da Revolução Francesa. Na verdade, é o feriado dos franceses. Mas aí, nessa Assembleia Nacional Constituinte, que é a segunda fase, é onde surge a Constituição Francesa de 1791 e onde surge a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Direito de quem? Peraí, do homem. Cadê da mulher, não? Do homem. Quem é cidadão? O homem. Chupou a manga aí, como é que era, que é a coisa machista. E aí foi instituída uma monarquia constitucional. Mas o rei resolveu fugir com a digníssima rainha. Foi reconhecido, preso, julgado, condenado à morte. Condenado à morte desta forma aqui. Ó, peraí, tá focando? Adoro. Guilhotina. Tome-lhe, fim da monarquia, proclamada uma república, e a gente entra na fase da Convenção Nacional ou período do terror. E aí na Convenção Nacional, você tem que entender uma coisa. A França classificava-se politicamente em 3 partes. Os políticos sempre sentavam nas mesmas posições, certo? Do lado esquerdo, jacobinos. Do lado direito, girondinos. Acho que vocês estão olhando para mim, é o contrário, né? Deixa eu virar para cá. Virar para cá. Então, do lado direito sentavam os girondinos. Do lado esquerdo sentavam os jacobinos. E os que sentavam no centro, chamado de, os que sentavam no centro, planície. Porque eles tinham posições políticas diferentes. Os que sentavam à esquerda, posição política radical. Os que sentavam à direita, posição política tradicional. Os que sentavam no centro, o que era conveniente. Se fosse conveniente apoiar a esquerda, apoiava. Se fosse conveniente apoiar a direita, apoiava. Então, posição política moderada. Moderada. Aí daí surgem partidos da esquerda, partidos da direita e os do centro. Centro-esquerda, centro-esquerda, centro-direita. Entendeu aí? Entendeu aí? Adoro. Vamos pra cá. Basta saber esses 3, tá bom? E aí, nessa fase, Convenção Nacional ou período do terror. Então, nessa fase, tinha 750 deputados, tá certo? E abrigava esses grupos políticos. Basta você aprender 3. No livro tem 4. Basta aprender 3, os que eu já citei, tá bom? E aí o rei Luís XVI, como eu falei, foi acusado por traição à pátria, levado a julgamento e condenado à morte por guilhotina. Entendeu?
E aí, pra gente finalizar, Jean, e aí período do terror, por quê? Porque a tensão era muito grande, tá certo? A tensão era tão grande que as pessoas, até quem era do próprio partido, que não concordava, era... Então a guilhotina foi muito, mas muito utilizada, tá certo? Mas aí as maiores reformas sociais acontecem aqui como o que nós falamos? Educação pública, obrigatória e gratuita, fim da escravidão nas colônias francesas, redução dos aluguéis. Então, muita coisa positiva socialmente falando aconteceu no período do terror, mas por conta da proporção de muitas mortes, eles acabaram perdendo o governo para aquele grupo político que sentava do lado direito, os girondinos. Mas o girondino só assume após um golpe do 9 do Thermidor, certo? E aí, quando chega no governo do diretório, tá certo? Não encontramos grandes reformas, até que aparece um cara que diz, vou salvar a pátria. Esse é o 10º ano da Revolução Francesa. Na verdade, em 10 de novembro de 1799. Aí vem o 18 Brumário, né? Que segundo o calendário republicano, eu vou até ler aqui como diz, Bonaparte, apoiado por políticos burgueses e por militares, que ele era um grande general, tomou o poder. Se ele tomou o poder, é golpe. Golpe do 18 do Brumário, encerrou o diretório. Essa data tem servido para marcar o fim da Revolução Francesa, depois de longos 10 anos. Beleza? Tranquilo? E no mais, eu vou me despedindo aqui de vocês e chupa essa manga! Uhul!